Olá, tudo bem? Eu sou a professora Lilian Furtado e trouxe uma prova de nível superior aplicada pela FUMARC, tá? Então, das provas, a gente já tem um outro vídeo em que eu comento uma prova que eu achei assim simples, né? E agora eu trouxe um vídeo que é uma prova mais complicada, digamos assim, para o nível da banca. Então, a banca é uma banca muito gramatiqueira, ela quase não trabalha com interpretação textual. A gente vai observar aqui as questões e eu vou comentando o perfil dessa banca, tá? Vamos lá? Então, a banca sempre traz um texto ou dois textos para a gente poder analisar. O que você vai fazer? O que eu sugiro que você faça? Que você primeiro vá para as questões. Deixe para fazer a questão de interpretação por último, geralmente é uma, duas questões no máximo, para uma prova, por exemplo, de 15 questões, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque não tem cabimento, mas eu vou direto já para a questão 1. A questão 1 eu vou ler para poder entender sobre o que a banca está falando, o que ela está me pedindo. Depois eu vou para o texto. Olha lá. Argumentar é a capacidade humana de relacionar fatos. Então ela trouxe para a gente aqui uma definição do que é argumentar. E a banca faz o seguinte comando, né? O que é que ela vai pedir aqui para a gente? Ela diz assim, no texto de Frei Beto, este lança mão de uma série de estratégias para conseguir a adesão do seu público-alvo. Ou seja, o que é a adesão do seu público-alvo? Que as pessoas concordem com ele. Atente para as afirmativas e assinale a incorreta. Então, eu vou para a assertiva. A assertiva diz assim, letra A. A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da esquina? É uma pergunta. Aí, olha o que a banca diz. Ó. O uso de questionamentos interpelando ao leitor é uma estratégia que busca trazer o leitor para a reflexão pretendida. Sim, isso é verdade. Quando a gente faz uma pergunta num texto, a gente tem por objetivo trazer o leitor para aquele questionamento, ainda que não precise emitir uma resposta. Isso é verdade. Nem toda pergunta num texto argumentativo precisa ser respondida. Mas isso é ruim, por exemplo, para uma questão de redação que você vai fazer para o concurso, tá? Se você vai fazer uma redação argumentativa num concurso que pediu uma redação de tema geral, e você fizer uma pergunta e você não responder, o examinador vai julgar isso ruim. Por quê? Porque dentro da tipologia, dentro do gênero redação para concurso, tipologia textual, argumentação, você precisa responder aquilo que você coloca, tá? O examinador não pode ficar sem resposta. Então, a gente vem aqui para o primeiro parágrafo. Olha lá. A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da esquina? Ele está perguntando, o que você acha? Você vai responder. Automaticamente o leitor já se sente ali interpelado a responder também. Aí ele responde aqui, ó, é o que sugere o neoliberalismo criticado pelo clássico romance. Então, a letra A banca pede a incorreta, a letra A está correta, é exatamente um tipo de estratégia que a gente usa no texto argumentativo e a gente confirmou lá no texto. Letra B, ó. Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Vegas. O autor lança mão de um fato hipotético. Não, isso aqui é mentira, isso aqui não foi um fato hipotético, né? O atirador de Las Vegas é uma situação, é um fato de conhecimento geral, é um fato verídico, indicado pelo tempo verbal futuro do pretérito. Tal, estaria o futuro do pretérito, mas que reforça sua argumentação em relação à medicalização. O que a banca propõe como explicação é incorreto, está errado. Letra C. É o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Quem não leu, leia, maravilhoso. A intertextualidade vista nesse fragmento promove uma sensação de reconhecimento por parte do leitor. O clássico romance, sim, ó. Quando ele diz que é um clássico romance, é como se ele dissesse para você, você não conhece, você se sente interpelado, né? Você se sente obrigado a, pelo menos, ter ouvido falar o nome desse romance. Isso também é uma estratégia argumentativa. Você traz o seu leitor e você traz ele para concordar com você, né? Então, aqui está correta. Letra D. Em relação às crianças, se constata o aumento do transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Neste fragmento, há alusão à doença amplamente difundida atualmente. Trazer dados científicos, nome da síndrome é sigla, busca a concordância do leitor. Sim,
o que reforça pela escolha do verbo constatar. É verdade, além do que, ele busca a nossa concordância porque ele está trazendo um dado que é uma informação verídica. Tá aqui, ó, nesse penúltimo parágrafo. Em relação às crianças, se constata o aumento do transtorno, verdade. Aí ele vem explicando, ó, ora, é preciso cuidado no diagnóstico. Hiperatividade e impulsividade são características da infância. Às vezes, rebaixadas à categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Então, ele está dizendo o seguinte, que tem muita criança que é assim mesmo, que é agitada. Então, primeiro você precisa ter um diagnóstico correto, né, de um profissional. E aí, o que a gente vê aqui? Que realmente é uma alusão à doença, que é uma alusão de uma doença difundida atualmente, é cada vez mais comum. E o que ele faz? Ele traz dados científicos, que é o nome da síndrome e a sigla, para buscar o quê? A nossa concordância. Por quê? Quando a gente tem um texto que tem dado, que comprova aquilo que está falando, o leitor vai concordar com aquilo que está sendo dito, tá? Então, gabarito da questão 1 é letra B mesmo. Questão 2, olha lá. Questão de figura de linguagem, como eu comentei naquela prova de nível médio, que foi uma prova de 2021. Olha ali, ó. Atente para o título da crônica. Então, a gente vai se apegar ao título. Seja feliz, tome remédios. Considerando a argumentação, a leitura do título evidencia a existência de uma, ou não preciso nem ler as opções, né? Como é que a gente vai ser feliz tomando remédio? É uma antítese, ou seja, uma oposição? Não. Hipérbole é um exagero? Não. É uma ironia, ele está sendo irônico. Olha, seja feliz, tome remédio. Está todo mundo vendendo remédio para tudo, até para felicidade. Né? E aqui a gente tem o pleonasmo, que é redundância. Então, a gente riscou, o gabarito é a ironia, ele está sendo debochado, ele está sendo irônico. Figura de linguagem, professora, como é que eu faço? Figura de linguagem tem que decorar. Professora, como que eu decoro? Pode pegar qualquer livro, pode pegar de qualquer ano, tá? Pode pegar até o livro do ensino médio, daquele teu amigo, ou seu mesmo que você está fazendo, ou do seu primo, enfim, de qualquer pessoa, do seu amigo, da sua amiguinha, de qualquer pessoa. Pega o livro, tem lá o capítulo de interpretação ou o capítulo de estilística, vai ter figura de linguagem. Decorar, não tem o que fazer, tem que decorar. Vamos agora à questão 3. Avalie o sentido das palavras destacadas, considerando o contexto, ou seja, o texto todo, né? Ou seja, o lugar, o texto, o contexto, o trecho em que essas expressões estão inseridas. A seguir, assinale a opção que traz a afirmativa incorreta, ou seja, ele quer errada. Letra A. A receita está prescrita nos livros de autoajuda, que encabeçam a lista da biblioterapia. Ou seja, o que é uma musicoterapia? É um tratamento feito a partir de música. Então, o que é a biblioterapia? É a terapia a partir de livros. Com esse item, Frei Beto alude a um tratamento centrado em livros. Tá certo, ele quer errada. Letra B. Aos deprimidos se distribui um narcótico, intitulado Soma, de modo a superarem seus sofrimentos. Com o substantivo escolhido, ou seja, narcótico, o autor se refere a qualquer coisa que provoque um efeito apaziguador e entorpecedor. Sim, é isso mesmo. Por isso ele coloca aqui, ó, aos deprimidos se distribui um narcótico para entorpecer, para apaziguar. Letra C. Hiperatividade e impulsividade são características da infância, às vezes rebaixadas à categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Com esse item, o autor refere-se ao processo alusivo ao conhecimento de algo, aos aspectos de uma situação, enfermidade ou problema, sim. Diagnóstico é o resultado que você tem daquilo ali, né? Então, letra C está correta. 4 não. Letra D. O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. Ou seja, ele nega a nossa condição de ser pensante, né? Segundo Frei Beto, trata-se de doutrina econômica
que apregoa a redução das leis do mercado e a ampliação da intervenção estatal. Não, aí aqui é conhecimento de mundo, você precisa saber o que é neoliberalismo, né? O neoliberalismo, ele não quer intervenção estatal ao ponto de nada, o Estado não tem que se meter em nada. Então, o gabarito é essa aqui, ó, letra D. Questão 4. Assinale a afirmativa correta sobre os itens destacados no enxerto abaixo. Viu que a gente basicamente só usou o texto para fazer a questão 1 e mesmo assim só os parágrafos e eu nem precisei ler o texto todo? Isso costuma ser uma característica da FUMARC, tá? Letra A. A locução de que, formada por preposição mais pronome relativo, pode ser substituída pela forma do qual. Vamos para o texto. De que está aqui, ó. É sinal de que não somos? É sinal do qual não somos? Não, é sinal disso. A gente está trabalhando com uma conjunção integrante. Letra A está errada. E é para a gente marcar a correta, ó. Letra B. Neste fragmento, os conectivos quando indica proporcionalidade. Não. Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso grau de tristeza e frustração, aqui é a ideia de tempo, no momento em que. Então, não é proporcionalidade. Enquanto que a conjunção e indicação de ideias. Adição de ideias. Aqui, ó, e sim a sociedade que. Na verdade, aqui ela não está somando, né? Ele está com um valor de oposição. Letra C. O pronome possessivo suas remete ao leitor do texto como possuidor de algumas diferenças. Está dizendo aqui que o leitor é que tem algumas diferenças. Vamos ver? Então, ó. Submissa ao paradigma do mercado, pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos podem ser decompostos em suas diferenças. Não, ó. Aqui, nas diferenças, dois funcionamentos. Os funcionamentos podem ser decompostos em suas diferenças, os tipos de funcionamentos. Então, não tem nada a ver com o leitor do texto. Está errada a letra C. Letra D. O pronome relativo que retoma o substantivo sociedade e pode ser substituído por a qual, explicitando a concordância em gênero e número. Então, vamos ver lá o a qual, que é esse que é aqui, ó. De que não somos nós os doentes, e sim a sociedade a qual pretende reduzir todos nós. Então, ó, submissa ao paradigma que pretende. Então, e sim a sociedade a qual pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos. Tá, beleza. Então, o pronome relativo que retoma o substantivo sociedade. Retoma, verdade. E pode ser substituído por a qual? Sim, pode. Explicitando a concordância em gênero e número. Tá tudo certo, né? O a qual, esse azinho, ele volta para concordar com a sociedade. Letra D, perfeita. Questão 5, vamos lá. Atente para as afirmações sobre o trecho abaixo. O trecho é esse aqui, ó. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza. Avalie as afirmativas sobre a oração sublinhada. A oração sublinhada é essa aqui que inicia no cujo. Cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza. 1. Avalie a oração sublinhada é subordinada e tem função adjetiva. Sim, tá vendo que ela é introduzida pelo cujo? O cujo é um pronome relativo. Todo pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva, que aqui no caso é restritiva porque não é antecedida de vírgula. E todo cujo indica posse, tanto que ele sempre, a oração dele tem sempre função de adjunto adnominal, tá? Então, o item 1 está correto. Item 2. Ela exprime uma generalização. Não. Seria uma generalização se eu tivesse uma vírgula antes do cujo, porque seria uma oração explicativa. Como a oração é restritiva, ela vai indicar uma restrição. Essa aqui, então, está errada. O item 3. O pronome que introduz a oração indica ideia de posse. Sim, o cujo sempre indica ideia de posse. Então, nessa questão, eu tenho o item 1 e o item 3 que estão corretos. O gabarito, então, é a letra B, tá?
Agora olha aqui, ó. Questão 6 e 7, a banca diz assim: se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque. Então ela quer que a gente trabalhe com esse trecho com os termos que estão destacados. Com relação aos pronomes presentes no enxerto, é incorreto afirmar, ou seja, ele quer aquela que está errada sobre as coisas que ele destacou. Você é um pronome pessoal de tratamento. Sim, tá certo. Que remete ao interlocutor, leitor da crônica, ou a um você genérico ou um você indeterminado. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, sim, ele está falando de qualquer você. É um você genérico ou alguém indeterminado. É qualquer você, eu não sei quem é o você. B. Ou melhor, é qualquer você que se identifique com aquilo ali. B. O emprego do pronome esta, demonstrativo, está adequado, pois retoma anaforicamente item do segmento anterior. Então vamos ler agora aqui para a gente saber. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. As doenças estão em moda. Respiramos a cultura da medicalização. Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação não pode ser esta, tem que ser essa. Porque o essa retoma a ideia anterior. O esta a gente usa para frente, o essa a gente usa para trás. Então a letra B aqui está errada, ó. Ele não está adequado, ele está errado, deveria ser o essa. Letra C. O pronome oblíquo nos, da primeira pessoa do plural, engloba o autor e leitores. Não nos perguntamos por que há tantas. Sim, não nos perguntamos. Olha aqui o porquê na pergunta indireta, ó. Numa estratégia argumentativa que visa a adesão à identificação. Ok, tá certo. D. O pronome tantas, indefinido, antepõe-se ao objeto enfermidades e enfermos. Porque há tantas, sim, tá aqui, ó. Muitas enfermidades, é um pronome indefinido. Porém, concorda com gênero e número com o núcleo mais próximo, sim. Muitas enfermidades e enfermos. Se você pegar o tanto e substituir por muitas e ele variar, aí você vai estar trabalhando com um pronome indefinido, tá? Então a letra D também está correta. Confirma gabarito da questão 5, questão 6, letra B. Questão 7, vamos lá. Questão 7 diz assim: sobre os itens lexicais destacados no fragmento, estão corretas as afirmativas, exceto. Opa, então eu tenho que marcar aquela que está errada. Viu como é que eu faço? Ó, eu sou danada para me perder, tá? Então já de cara eu já destaco isso. A conjunção nem liga dois itens, indústria e sistema, indicando oposição entre eles. Não, ela não vai indicar posição, né? Ela vai fazer uma negação somando. Nem isso, nem aquilo, eu somei. E tá aqui, ó. Não convém à indústria farmacêutica, nem ao sistema cujo objetivo primordial é a apropriação. Então, aqui a letra A é aquela que está errada. Letra B. A conjunção porque introduz uma relação de causalidade entre as partes. Vamos ver se porque é causa. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre. Por que você sofre? Causa. Você não corresponde ao figurino. Está correta. C. O conectivo C poderia ser substituído por caso. E indica condicionalidade. Se você não corresponde, caso você não corresponde, ó, eu não gosto dessa banca por isso, tá? Olha que questão problemática. Caso você não correspondesse, mas olha o que ela coloca. O caso pode substituir o C? O caso pode substituir o C. Indica condicionalidade? Indica condicionalidade. Só que se eu colocar o caso lá no texto, eu tenho que mudar o verbo. Se fosse o Sebrasp, ele colocaria isso. A banca trabalharia dessa forma. Aqui a banca não faz assim. Então, o que você tem que marcar? Tem que marcar aquela pior, né? A mais errada. D. O pronome algum transfere sua indefinitude ao substantivo que acompanha transtorno. Vamos ver. Algum transtorno, exatamente. Um transtorno indefinido, qualquer transtorno. Então, a letra D também está correta.
Vamos para a questão 8. Do ponto de vista do uso dos sinais de pontuação prescritos pela gramática normativa, ignora aqui que está separado, que foi na hora que eu joguei para formatar, foi separado. Que se respalda na estruturação sintática das sentenças, avalie sentenças transcritas. Constata-se que apresentam desvios de pontuação, exceto. Então, todas elas estão erradas quanto à pontuação. Ele quer aquela que é correta, está brincando com o enunciado. Então, ele quer aquela que está correta. A correta é: a felicidade, adverte o sistema, consiste em comprar. Então, aqui, quem consiste em comprar? A felicidade. E o sistema adverte isso. Essa está correta. Aqui, eu tenho a expressão intercalada e tenho a enumeração. B. Em relação às crianças, se constata o aumento do transtorno por déficit de ação e hiperatividade. Aqui deveria ser em relação às crianças, vírgula, constata-se, risco B. Fora do mercado não há salvação. E dentro dele, aqui o ideal fosse que tivesse uma vírgula, né? Mas tudo bem, não tem. E vírgula dentro dele, feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se perenemente jovem, brilhar os olhos alheios. Ok. Essa aqui tem esse problema. Letra D. Holix declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. O que a gente percebe aqui, né? Que como essa daqui está toda correta, constata-se que apresentam desvios. Ele está dizendo todas têm desvio, exceto, ou seja, só uma está correta. A letra A está correta com certeza. Agora aqui, o que a gente observa? Declarou mais tarde, ele quer que o adjunto adverbial, deslocado, tenha vírgulas. Que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. Então, a letra D a gente risca também. Gabarito da questão 8, letra A. Questão 9. Apresentam a mesma função sintática no contexto em que ocorrem, exceto. Então, alguém vai ter uma função sintática diferente. E aí, o que eu tenho que fazer? Avaliar a função sintática dos termos do texto. Que a realidade havia confirmado. Então quem havia confirmado na realidade? Sujeito. De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São ingeridos comprimidos? Olha aqui, comprimidos são ingeridos. Comprimidos também é sujeito. O sujeito está posposto ao verbo. O apetite estimular o cérebro. Fazer funcionar melhor as glândulas. Olha só, quem vai funcionar? As glândulas vão funcionar. Fazer as glândulas funcionar melhor ou funcionarem melhor. Mas aqui, como é o fazer funcionar, ele manteve o infinitivo impessoal. Obter energia. Aqui energia é objeto direto. Então, energia é o termo que tem a função sintática diferente. Então, apresenta a mesma função sintática no contexto em que ocorrem, exceto quem tem função sintática diferente, energia. Gabarito aqui da questão 9 é a letra D. Todos os outros termos são sujeitos. Olha a questão 10. A questão 10 fala sobre crase obrigatória. Então, ele diz assim: efetuando as alterações indicadas, haverá crase obrigatória em. Então, eu vou ter uma oração, ele vai mudar aquela oração e aí a crase vai passar a ser obrigatória. Qual vai ser a oração em que isso vai acontecer? Vamos lá. Oração 1. Ele quer que a gente substitua o verbo rechaçar por remeter. Então, eu venho aqui, coloco o neoliberalismo, remete, certo? A nossa condição. Então, quem remete, remete a alguma coisa, verbo é transitivo direto, a crase não é obrigatória, risco. Item 2. Ele quer que eu substitua diagnosticar por referir-se. De cara, eu vou dizer para você que referir-se pede preposição a. Então, já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome de neurose de angústia. Então, ele quer que a gente tire aqui. Havia se referido à síndrome. Então, olha aqui, quem se refere a, pediu preposição. Síndrome é palavra feminina, eu tenho a mais a crase é obrigatória.
Então, item 2, crase obrigatória. 3. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Substituir um diagnóstico por uma avaliação. Então, aqui, ó, há uma avaliação. Uma é artigo indefinido, não pode ter crase. A crase é proibida, não é obrigatória. Item 4. Não somos nós os doentes, e sim a sociedade que submissa ao paradigma do mercado. Ele quer que a gente pegue paradigma e coloque no lugar injunção. Então, eu risco aqui e coloco submissa à injunção com acento grave. Por quê? Quem é submissa a, pede preposição. Injunção, artigo a, crase obrigatória. Então, eu tenho crase obrigatória no item 2 e no item 4. Gabarito é D de dado. Beleza? Não são questões difíceis, né? Mas o que a gente observa? Que são questões de gramática pura. Gramática pura. Quanto mais questões de gramática você fizer, mais questões de gramática você vai acertar nessa banca. Vamos à questão 11. A questão 11 fala assim, ó. Atente para os elementos formadores dos vocábulos destacados e os significados apresentados. Assinale a afirmação incorreta. Então, ele está dizendo aqui, no sintagma categorias nosológicas, o radical grego nosos significa referente à personalidade. Não, nosológica, noso é doença, é enfermidade. Então, essa aqui é que está errada. Lília, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Cara, esse tipo de questão que eu acho surreal. Não tem como resolver. Ou você sabe, conhece o radical grego-latino, ou você não sabe. Mas aí você tenta fazer a questão por eliminação, que é o que vai acontecer nessa aqui, ó. No item lexical esquizofrenia, você sabe, o esquizofrenia é o nome de uma doença que você já ouviu. Então, ó, há dois radicais gregos. Esquizo, dividida, e frenos, frenia, mente. É a mente dividida. Esquizofrenia, não é isso? Né? É quando você tem lá duas personalidades. Então, a letra B, ela está correta. Letra C. Em essas hipóteses duvidosas, temos um prefixo grego, hipo, que significa posição inferior. Também está certo. Hipo significa isso, né? Então, o que são hipóteses? São teses que ainda não foram confirmadas. Elas são subjetivas, por isso hipóteses. Elas não foram confirmadas, não existe constatação delas. E o hipo significa isso, né? Hipo, para baixo. Em distúrbios psiquiátricos, o radical grego psique significa mente, alma ou espírito. Exatamente isso, né? Por daí a gente fala o psique, ou seja, a mente, a alma. Então, a letra A, na questão 11, é a que está errado, porque noso significa doença, enfermidade. Lili, aí não tem jeito, você tem que saber aquilo ali. Ou fazer da forma como eu expliquei também, né? Por eliminação. E aí você faz por eliminação a partir do conhecimento que você tem daquele vocabulário, daquela palavra. Mas aí você tem que torcer para cair uma palavra, um vocabulário que você conhece. Senão vai fazer como, né? Não tem o que fazer. Mas também pensa por um lado, é só uma questão. Olha, eu estou na questão 12, tá vendo? Eu não li o texto. E ele não vai me cobrar aqui mais. Vamos lá. Diante desse contexto inquietante, a respeitável psicanalista Elizabeth Roudinesco alerta que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica, imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone. Ele vê ser-lhe receitado a mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma. Isso aqui é um trecho do texto lá de cima. A banca faz isso, ela põe o texto inteiro e depois, quando ela quer trabalhar as questões, ela vai retirando os trechos e vai botando nas questões. Se não for uma questão de interpretação geral, você vai conseguir fazer só indo na questão. Se for uma questão de interpretação geral, não tem jeito, você precisa ler o texto. Então, ó, o que a gente pode afirmar sobre esse trecho? O pronome ele retoma o sintagma clone. A gente está na questão 12, né? Então, cadê o ele aqui, ó?
Aqui, ó. Imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele vê ser-lhe receitado. Quem é que vê aqui? É o paciente, olha. Cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente àquilo ali. Então, aqui retoma o sintagma clone? Não, essa aqui está errada. Não retoma o sintagma clone. Continuando. Há um termo deslocado no início do período que, segundo prescrições da gramática normativa, deveria ser marcado por vírgula. Diante desse contexto, sim, olha aqui, ó, uma expressão, né? A gente tem um conectivo aqui do parágrafo, ele tem que estar destacado por vírgula. Então, 2 está certo. 3. A citação marcada pelas aspas parece mal introduzida, visto que começa por um conectivo. Então, aqui há controvérsias, mas para essa banca, sim. Em tese, a gente não pode começar assim com um conectivo, né? Você tem que mostrar o que vem antes. Então, o item 3 aqui está certo também. Ela parece mal introduzida, né? Por que ela não começou com um discurso direto logo, com a expressão toda? Por que começa exatamente no conectivo, se o conectivo está ligando a uma coisa anterior? Cadê a coisa anterior que não está aqui? Deveria estar. 4. A vírgula após o nome da psicanalista é inadequada, posto que se trata de sujeito gramatical. Vamos lá. Diante desse contexto, aqui não é nem a vírgula, não é nem diante desse contexto. É diante desse contexto inquietante, corrige aí que a professora colocou aqui, ó. Vamos lá. Diante desse contexto inquietante, essa é a expressão aqui, é a expressão que está introduzindo a oração que está deslocada, precisa ser acompanhada por vírgula. A respeitável psicanalista Elizabeth Roudinesco alerta. Está separando o verbo de sujeito. Pode? Não pode. Então, a vírgula após o nome Elizabeth é inadequada? Sim. Essa afirmativa está correta. Questão 5. A crase empregada no sintagma, a mesma gama de medicamentos, é correta, regida pelo verbo receitar. Não, olha só, peraí. Quem receita alguma coisa a alguém, certo? Então, imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele vê ser-lhe receitado, ou seja, ser receitado a ele, receitado o quê? A mesma, aqui é um objeto direto, né? Então, não pode ter essa crase está errada. Então, é correta? Não. É regida pelo verbo receitar? Também não. Então, aqui está errado. Então, a banca diz, estão corretas as afirmativas 2, A3 e A4. 2, 3 e 4, o gabarito é a letra C de casa. Vamos à correção da questão 13. Olha o que a banca faz. Ela coloca o trecho, que é esse aqui, e faz a alteração da proposta. Essa aqui é a alteração. E depois ela vem justificar por que ela fez aquela alteração, tá? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. É uma questão que dá um pouquinho de trabalho, chatinha, mas é tranquilo. Ó, então, a medicalização da vida é uma prática comum, pois tornou-se corriqueiro ir a uma consulta e sair com uma receita em mãos. Aí a banca faz a seguinte sugestão, olha lá. A medicalização da vida é uma prática comum, pois se tornou. Mudou aqui, ó, a colocação pronominal. Tirou de ênclise e fez próclise. Aí ela vem justificar. A próclise é facultativa, visto que a conjunção é coordenativa. Verdade. Só as conjunções subordinadas atraem obrigatoriamente o pronome oblíquo átomo. As duas estruturas estão igualmente corretas. Verdade, as duas estruturas estão igualmente corretas. Vamos para 2. Assim, difunde-se a ideia de que existe um gene que poderia explicar o alcoolismo. Aí, olha o que a banca propõe. Assim, vírgula, difunde-se a ideia de que existe um gene que poderia explicar o alcoolismo. Na sentença original, deveria haver próclise. Sim, porque não tem a vírgula. Então, o assim, ele vai atrair o pronome oblíquo átomo. Com a pausa após o conectivo, ou seja, a vírgula que ele colocou assim, indicada por meio da vírgula, corrige-se o problema da colocação pronominal. Sim, verdade, porque se você coloca vírgula, a próclise deixa de ser obrigatória. Aí passa a ser a ênclise.
No item 3, atualmente observa-se que crianças e adolescentes que apresentam características de personalidade. Aí ele faz a seguinte sugestão. Atualmente se observa que crianças e adolescentes que apresentam características. Então, ó, ele tirou a próclise, ele tirou a ênclise e fez próclise. A sentença original estava correta. A alteração proposta gerou um erro de colocação pronominal. Não, aqui tá, depende do que a banca vai considerar, tá? Então, por exemplo, ó, atualmente observa-se, aqui o ideal é que tivesse uma vírgula, atualmente, vírgula, observa-se. O advérbio de tempo, ele pode atrair o pronome oblíquo ato. Então, aqui, ó, atualmente se observa, está correto. A alteração proposta gerou erro. Não, não gerou um erro. Então, essa análise aqui está errada. Analisando com atenção o quadro, verifica-se que há erro na análise, apresentada aqui, no item 3. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Apenas em 3 é que a gente, de fato, tem um erro de análise. Vamos, então, agora para a questão 14. Olha lá, a gente tem um trecho aqui, né, que foi retirado do texto. A gente vai analisar. Assinale a afirmativa incorreta. Uso do gerúndio em analisando. Vamos procurar analisando. Analisando está aqui, ó. Ele quer que a gente marque a afirmativa incorreta. O uso do gerúndio analisando, segundo as prescrições da gramática, é inadequado. Então, ele está dizendo, ó, usaram analisando ali errado. Não pode estar no gerúndio. Porque o gerúndio, ele tem que mostrar coisas que ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo no decorrer do tempo. Então, aqui ele diz, ó, eu não sei como é que fala o nome dele, tá? Acho que é Whittaker. Escreveu 2 livros analisando. Não, olha só. Ele primeiro analisa, depois ele escreve os livros. Então, é verdade, o gerúndio aqui foi utilizado de forma incorreta. Então, a letra A está certa. A gente quer a afirmativa que esteja errada. B. É adequada a vírgula que segue o sintagma ao redomado jornalista americano. Na mesma linha de raciocínio, essa vírgula aqui, ok. O renomado jornalista americano Robert Whittaker não risca. Quem questiona? O renomado jornalista americano. Está separando o verbo de sujeito. Essa aqui é que está errada, ó. Ele está dizendo que a vírgula está adequada. Não, a vírgula não está adequada, a vírgula está inadequada. C. Ao utilizar a expressão caiu por terra em relação ao constituinte, a história que nos contaram, o autor lançou mão de uma metáfora. Sim, caiu por terra é uma metáfora, é uma linguagem figurada, eu não preciso nem ir lá. Risco. D. Ao dizer que os métodos de tratamento são adotados pela psiquiatria e não pelos psiquiatras, constitui-se uma figura de linguagem denominada metonímia. Sim, o que é metonímia? É o todo pela coisa, o continente pelo conteúdo, né? E aí o que ele diz? Ó, pela psiquiatria, ou seja, os métodos não são adotados, os métodos não são adotados pela psiquiatria, que é a ciência, né? Que é a área médica, mas são as pessoas, os psiquiatras. Sim, ele fez mão, ele adotou uma metonímia, que é também uma figura de linguagem que você também precisa decorar se você for fazer concurso para essa banca. Então, o gabarito da 14 é a letra B. Agora, vamos para a questão 15, que é a última questão. Que é uma questão sobre ortoépia ou ortoepia, que nada mais é do que a questão das acentuações, né? De como as pessoas falam e como essas palavras acabam sendo escritas de forma errada por conta da sonoridade. Então, em todas as opções, encontram-se exemplos de cacoépia ou cacoepia e ou desvios de prosódia, exceto em, então ele quer aquela que está certa, foi escrita da forma correta. Opinião, ok. Opção, ok. Projétil, ok. Aqui está certo. Reivindicar não é reivindicar, é reivindicar, está escrito errado. Não é sobrancelha, é sobrancelha. Também não é freada, é freada, não tem esse izinho aqui, apesar de a gente usar muito, né? Então aqui, ó, é reivindicar, sobrancelha, freada. Não é rúbrica, é rubrica, não tem esse acento. Não é recorde, é recorde. E também não é catéter, é cateter. Substancial, olha como é que está escrito substancial, ó, não tem esse izinho.
é subs, assim, ó, subs. Beneficente não, é beneficente, também não tem esse i. E também não é reincidir, é reicindir. Então, todas as opções estão erradas. A única correta é a letra A. Então, olha só. Corrigir essa prova. Corrigir rapidinho, para você poder ter ideia do que se cobra em língua portuguesa para essa banca. O que se cobra? Gramática. Gramática, gramática e gramática. Completamente diferente, por exemplo, do que você vai ver nas provas da Fundação Getúlio Vargas e nas provas, por exemplo, da Sebrasp, em que você tem questões muito mais elaboradas, tá? Bom, é isso. Pega o material aí no link, qualquer coisa é só chamar a gente. Beijo!